Fica, pois, conosco. Abençoe teu servo Bruno, ali à frente do ministério da Quinta Igreja, também seus estudos, muito puxado, ó Deus, na sua formação teológica, e ainda assim, os vários ensinamentos e pregações, ó Deus, durante esse período online. Então, seja nos ajudando agora para possamos aprender e apreender os ensinamentos que serão extraídos, né, da tua palavra. Em nome de Jesus, só ter cuidado com a questão de partilhar o ecrã. Acho que só o Bruno que vai fazer isso, né? Porque, né, Otávio? Exatamente. Tá, o ecrã é do Bruno, né? Porque, Não, esse aí é da Norma. Pedi pra tá, Norma. Isso aí, pronto, a Norma tá. tirou, agora o Brunão pode partilhar aí. Obrigado, Norma. Desliga todo mundo, até o meu aí, porque eu não tô achando nem o meu aqui. Pode deixar. Agora que. Agora. Brunão, não estamos te ouvindo. O meu ficou todo mudo também. O microfone do Bruno está desligado. Sim, ele vai voltar lá. Resolvi. Vê se eu resolvi. Aí, agora sim. Então tá bom. Então, agora vamos voltar lá, compartilhar. Beleza. Vamos lá, iniciar a transmissão. Agora acho que vai... Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo, Bruno. Tudo certo. Tudo certo, né? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial para a gente trabalhar. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer para mim estar com vocês. Agora, ainda que de maneira virtual, mas como diz lá os especialistas aí da internet, é real, né? É virtual, mas é real. Estamos aqui tendo essa oportunidade de nos reunir em torno da palavra do Senhor para ter um momento de reflexão. E a nossa expectativa e a nossa oração, na verdade, é que Deus use esse momento para nossa edificação. Tem sido um tempo diferente do que nós estamos acostumados, mas eu creio que Deus continua falando conosco através da sua palavra, usando pessoas. E esse é o momento de Deus para a nossa vida, né? E eu queria, então, irmãos, compartilhar com vocês sobre o apóstolo Paulo em tempos de isolamento social, tá certo? Para isso, nós vamos ler Colossenses, eu projetei aqui, Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6, onde a palavra do nosso Deus diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos, Pai. Te louvo por estar com os meus irmãos ali da Igreja Presbiteriana da SEAB, ainda que de maneira virtual, mas te louvamos por esse tempo onde nós podemos, sim, abrir a tua palavra, no poder do teu Espírito, receber do Senhor, e nós dependemos de ti
Por isso, suplicamos ao Senhor, abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei e faz aquela obra que o pregador não tem condições de fazer. Esteja nos convencendo, nos convertendo, transformando o nosso coração, Deus. É o que nós pedimos em nome de nosso Senhor, em nome de nosso Salvador, o bendito Filho, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Em nome dele, amém. Queridos irmãos, nós estamos aí vivendo esse tempo de isolamento social. Eu fui tentar pesquisar na internet o que significa isolamento social e eu encontrei a seguinte definição. O isolamento social é o ato voluntário ou involuntário de manter-se um indivíduo isolado do convívio com outros indivíduos ou com a sociedade. E aí ele explica, o isolamento social voluntário é aquele em que a pessoa, por conta própria, afasta-se de um grupo por diversas razões. Alguns por depressão, ela quer ficar isolada. Outro por sentimento de não identificação. Ele não se identifica com aquele grupo, ele prefere então ficar mais sozinho. Então, esse é o isolamento social voluntário. Mas existe também o isolamento social involuntário. E ele acontece por diversas razões. Por exemplo, em tempos de guerra, onde os civis são obrigados a se isolar em casa ou em abrigos. Em tempos de guerra, então, acontece o isolamento social involuntário, mas também por questões sanitárias, que é o que nós estamos enfrentando, por epidemias, para que não haja alastramento da doença. Mas também o isolamento social involuntário ele acontece por causa de crimes, quando um criminoso é isolado da sociedade e colocado num presídio. Infelizmente, eu falo isso de todo o meu coração, infelizmente, eu já experimentei esse último isolamento. Eu já passei uma noite preso no fundo de uma cela, algemado, e foi merecido. Mas não é gostoso, não. É muito ruim. Existe um cidadão chamado Luiz Fernando Costa. Ele é mais conhecido como o Fernandinho Beiramar. Ele é considerado pelos órgãos federais como um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina. Sabe o que é curioso? Segundo o site Media Marks, Beiramar nunca deixou de comandar, de chefiar o tráfico. Os agentes penitenciários, eles acharam pequenos pedaços de papel misturado com comida e quando eles juntaram aqueles pedacinhos de papel, existia uma mensagem. Segundo os jornais, o Beiramar mandou matar várias pessoas de dentro da cadeia. Esses pedacinhos de papel não eram pedacinhos de papel assim isolado. Quando juntava os pedacinhos de papel, era uma mensagem específica. Mata fulano. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo experimentou o isolamento social. Ele foi preso 3 vezes. Mas sabe o que é curioso? É que ele não foi preso porque ele comandou uma facção criminosa, ele não era um traficante de drogas, ele não foi preso porque deixou de pagar a pensão, ele não foi preso porque desviou dinheiro público, ele não foi preso, como no meu caso, porque estava fazendo baderna na cidade dos outros. O apóstolo Paulo foi preso porque ele amava Jesus Cristo. O apóstolo Paulo experimentou o isolamento social porque ele dizia que fora de Cristo não há salvação. Porque Jesus é Senhor sobre todo o cosmo. É por isso que Paulo foi preso e que não existe salvação fora de Cristo. Eu espero que um dia, se isso acontecer, se precisar um dia ser preso novamente, que seja somente por causa de Cristo, não por outra coisa. Essa é a minha esperança. Não porque estava fazendo baderna novamente. Provavelmente essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo. E dessa prisão, ele não escreveu assim bilhetes mandando matar fulano, mata ciclano. Não, ele escreveu cartas, cartas que abençoaram e que continuam abençoando o mundo até hoje.
cartas que pastorearam igrejas, cartas que foram traduzidas em várias línguas. Da cadeia, o apóstolo Paulo continuava comandando a obra missionária. Ele escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemon, cartas da primeira prisão. Diz a Bíblia que ele recebeu uma visita de um homem chamado Epáfras. Ele queria saber como o apóstolo Paulo estava e também receber do apóstolo Paulo algumas orientações. Por quê? Porque os falsos profetas já estavam se infiltrando já no primeiro século. E Paulo precisava dar orientações para a igreja. E mesmo preso, irmãos, ele escreve essa bendita carta. Carta aos Colossenses, a carta mais cristológica da Bíblia, a carta que mais fala de Jesus e da sua obra bendita. E ele começa essa carta orando, pedindo para que a igreja possa transbordar do pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para que possam viver de modo digno do Evangelho. Ele disse isso muito claro. E ele diz mais, e eu quero projetar para vocês, deixa eu ver se vai passar. Olha só, logo ainda no capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A linguagem aqui é a linguagem da jardinagem. Nós estávamos enraizados no império das trevas, agora nós somos plantados no reino do Filho do seu amor. Essa é a obra de Deus em Cristo Jesus, nos arrancando lá do império das trevas e agora somos plantados no reino do Filho do seu amor. Diz mais o apóstolo Paulo. Deixa eu ver se vai projetar. Projetou. Ainda no capítulo 2, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando nele na cruz. E ele, então, naquela cruz do Calvário, Paulo está falando que ele removeu toda a nossa dívida. Alguém disse que, junto com as mãos de Cristo, estava lá todo o nosso escrito de dívida, que quando aquele prego atravessou as mãos de Cristo, o sangue cobriu todos os nossos pecados, e ali ele cancela toda a nossa dívida. Ele diz algo muito especial aqui: removeu inteiramente. Olha o que Paul Tripp diz. Cristo não pagou apenas a primeira prestação da nossa dívida moral. Ele pagou por sua vida inteira em um único pagamento para que você pudesse viver livre de qualquer débito na presença de Deus. Deus não... Jesus ali na cruz, ele não pagou só a primeira prestação da sua salvação. Ele pagou tudo, ele rasgou o escrito de dívida, e agora você pode viver de maneira livre na presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia vai dizer: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa. Depois, então, de explicar a obra de Cristo, ou seja, a necessidade de ser para depois fazer, porque o evangelho é isso. O evangelho não é o que você faz para Deus, mas o que Deus faz para você em Cristo Jesus. Não é você que manda tijolos para os céus, é Jesus que prepara a morada para nós, e isso é graça. É o que nós recebemos de Deus, e o que nós fazemos agora é uma resposta ao que Deus fez por nós. Essa vida transformada, ela deve ser uma resposta. Ele diz assim, em Colossenses 2:8, cuidado. Que coisa maravilhosa. Essa carta ela é apaixonante. Cuidado que ninguém venha vos enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo.
depois de você entender isso tudo, que Cristo rasgou o escrito de dívida, cuidado com as tradições dos homens e não segundo Cristo. Paulo estava combatendo também aqui, irmãos, algo que a igreja vai lutar até o último dia, que é o legalismo. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso e faça aquilo outro. Não segundo Cristo, não segundo a orientação de Cristo. E presta atenção, a palavra de Cristo ela não se resume aos 4 evangelhos. A palavra de Cristo é de Gênesis a Apocalipse. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. E aí a Bíblia, Paulo diz assim, cuidado com as tradições humanas, não segundo Cristo. Ainda no capítulo 3, ele usa uma expressão muito especial. Ele diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não das que são daqui, da terra. Isso é muito interessante porque ele fala assim, vocês que foram ressuscitados. Ué, gente, a ressurreição não é final? Não é lá quando Cristo voltar? Mas ele já fala que vocês que foram ressuscitados. Paulo é muito coerente, porque em Efésios capítulo 2, ele diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Na verdade, nós não entregamos vida para Jesus. Nós não temos vida para entregar para Jesus. Nós recebemos a vida de Cristo. O início da vida cristã começa quando você recebe vida. Você é ressuscitado, você estava morto. Agora, então, que você foi ressuscitado, você tem que pensar como? Nas coisas do alto. Você tem que buscar o quê? As coisas do alto. E se você segue a leitura aí em Colossenses 3, ele vai dizer o seguinte, agora que você foi ressuscitado, você tem que pensar nas coisas do alto, você tem que buscar as coisas do alto e você tem que fazer morrer a velha natureza terrena. E eu acho maravilhoso, irmãos, essa dinâmica da santificação apresentada pelo apóstolo Paulo. Não vou entrar nesse ponto aqui, mas só para pincelar um pouquinho aqui, porque isso mexe muito comigo. Paulo não diz que existe um espírito de adultério, Paulo não diz que existe um espírito de roubo, Paulo diz o seguinte, que a velha natureza precisa ser mortificada. Aquele que roubava, não tem que expulsar o espírito do roubo, ele tem que se arrepender de ser um ladrão e agora trabalhar. Aquele que mentia, não tem que ser expulso da vida dele o espírito da mentira, não. Ele tem que se arrepender e não basta só parar de mentir, ele tem que falar agora a verdade. Faça morrer essa velha natureza. E ele então começa a dar essas orientações práticas. E nós estamos aqui, o texto que eu li com vocês no início, é a parte bem prática. Depois de explicar a obra maravilhosa de Cristo, que agora nós somos ressuscitados com Cristo. Colossenses 4, 2 a 6. Pode ser resumido em 2 palavras. Orar e evangelizar. Que é isso? É o básico da vida cristã, não é? Orar e evangelizar. E eu posso falar uma coisa para vocês? Sabe onde nós mais tropeçamos na vida cristã? Não é naqueles assuntos difíceis. Não é sobre o milênio que nós tropeçamos. Não é sobre predestinação que nós tropeçamos. Nós tropeçamos no beabá da vida cristã. Josemar Bessa diz algo muito interessante. Ele fala assim, eu não estou preocupado com os versículos que eu não entendi, eu estou preocupado com aqueles que eu já compreendi. E você sabe muito bem, desde o início da vida cristã, você é ensinado a orar e a evangelizar. Você é ensinado a orar e evangelizar. E o versículo 2 começa dizendo o seguinte, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverar é continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. Diferente da teimosia. O teimoso não importa se ele está no caminho certo, tem que ser do jeito dele. Perseverar é diferente.
Perseverar é você entender a ordem de Deus para a sua vida e você vai continuar até o fim. Porque aquele é o caminho de Deus para você. E se tem uma área, irmãos, que nós precisamos perseverar, é na vida de oração. Nós desistimos rápido demais. Nós paramos de orar rápido demais. E a ideia aqui sugere persistência, determinação na oração. É no sentido de não desanimar, não ficar cansado. A rapidez dos nossos dias tem influenciado a nossa vida de oração. Pode ter certeza disso. É uma luta. Eu luto com isso. Eu aprendi com o pastor Jeremias, lá no Supremo Concílio 2014. O Paulo está aqui, o Paulo estava lá, quando ele falou sobre... O presbítero Paulo está aqui, eu estou vendo ele no cantinho ali. Ele falou sobre a necessidade de colocar o relógio para despertar. E eu falei, opa, esse pastor tem razão. Orações específicas. 3 horas da tarde eu vou orar por essa situação. Irmãos, a rapidez dos nossos dias tem influenciado a nossa vida de oração. E sabe o que é interessante? Que Jesus contou uma parábola sobre a necessidade de perseverar em oração. Mas diz mais o texto: vigiando com ações de graças. 2 pontos importantes aqui. Precisamos vigiar para não descuidarmos da nossa vida de oração, que é muito fácil. Mas também precisamos vigiar para que elas não se tornem repetitivas. É muito fácil nós entrarmos numa vida de oração mecânica. Praticamente só aquele horário do almoço e do jantar. Acontece isso muitas vezes. Mas olha só, ele diz assim, com ações de graça. O agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. E eu sei que o pastor Dorival trabalha sempre isso, sobre a necessidade de ser gratos a Deus. Nada destrói mais uma vida de oração do que a murmuração. É por isso que nós temos um hino no nosso cenário que diz assim, quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. O reverendo João Paulo, que falou para a gente na sexta-feira, ele falou que nas nossas orações deveria ter um tempo para testemunho. A gente deveria abrir um momento na nossa reunião de oração para algum irmão que tenha orado por algo, dizer assim, olha, eu queria testemunhar do que Deus está fazendo. Momento de gratidão, porque nós pedimos. E às vezes nós queremos tanto algo que esquecemos de agradecer a Deus pelo que Deus já está fazendo. Um comentarista disse assim, não deixe que o desejo do seu coração por algo específico apague o que Deus já está fazendo na sua vida. Sabe, irmãos, agradecer a Deus trata o nosso coração e também é um ótimo remédio para a ansiedade, segundo o apóstolo Paulo. Em Filipenses 4, quando ele vai tratar da ansiedade, ele diz que nós devemos colocar tudo diante de Deus, mas com oração de gratidão também. Porque imagina aqui comigo, quando você começa a agradecer a Deus, você está ansioso, você já colocou diante de Deus a sua ansiedade, derramou seu coração diante dele e você começa a falar, Deus, eu te agradeço porque tu és um Deus bom, tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus sábio. Olha só o que você está dizendo para Deus. E daqui a pouco aquilo começa a mexer com você. E por que eu estou ansioso, então, se Deus é isso tudo? Se Deus é bom, se Deus é gracioso, se Deus é sábio, se Deus é soberano, por que, então, tanta preocupação com o dia de amanhã? Vamos caminhar um pouquinho mais. Mas a oração também deve ser intercessória. Versículos 3 e 4 diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Queridos irmãos, algumas pessoas pensam que é um sinal de fraqueza pedir oração.
Pode parecer fraqueza, não pode? Mas Paulo sabe que ele é fraco. Aliás, orar é para os fracos. Eu louvo a Deus por esse versículo e outros em que Paulo pede oração. Sabe por quê, irmãos? Nós somos influenciados por um cristianismo triunfalista, que não é bíblico. Em que é incompatível um pastor, um presbítero, um líder, um homem de muita caminhada cristã pedir oração. As pessoas acham, não, mas você pedindo oração. E se chorar? Não, se o pastor chorar não pode, porque isso é falta de fé. Irmãos, isso não é verdade. Eu fico imaginando Jesus lá no Getsêmani, antes de ir para a cruz, quando a Bíblia diz que ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, e ele disse assim para os seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu fico imaginando algumas pessoas hoje chegando para Jesus e falando assim, o senhor não tem fé, não? O senhor não acredita que Deus é todo poderoso, não? Meus irmãos, o apóstolo Paulo não tem dificuldade nenhuma de dizer assim para a igreja, ore por mim. Augusto Nicodemos diz assim, feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele, que o põe constantemente diante de Deus em oração. Feliz é o líder. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, um dia recebeu uma visita e alguém queria saber qual era a razão do sucesso do seu ministério. Ele levou a pessoa ao sótão do templo, onde ficava, durante o momento que Spurgeon estava pregando, ficava mais de 100 pessoas orando por ele, orando pela pregação, orando por aquelas pessoas que estavam ali participando do culto. Feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele, que o põe constantemente em oração. Um dia desse eu estava conversando com um pastor bem conhecido no nosso meio, no meio presbiteriano. Pastor de uma grande igreja, pastor que tem pastores auxiliares, tem canal no YouTube. É gente que tem um certo nome aí dentro da IPB. E como a gente já tem uma amizade, e eu fiquei assim, e ele abriu o coração dele comigo dizendo assim, Bruno, eu tô mal, cara. Bruno, na segunda-feira eu nem liguei o telefone. Eu estou angustiado. Ore por mim, meu irmão. Aquilo mexeu tanto comigo, irmãos. Porque às vezes nós achamos que quando alguém está num certo patamar, né, já está num nível, não passa por essas coisas. Feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele, que o põe constantemente diante de Deus em oração. Pergunto para a igreja presbiteriana da SEAB, para todos que vão assistir esse vídeo depois. Na nossa lista de oração cabe os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, e para puxar farinha para mim agora, os seminaristas. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Se vocês estão aí com a Bíblia aberta, o conteúdo do pedido do apóstolo Paulo, porque ele pede assim, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Irmãos, eu fico envergonhado com esse pedido do apóstolo Paulo. Ele não pede para Deus abrir a cadeia, como um dia Deus já fez. A porta que ele pede não é um buraco no muro para fugir, é uma porta para pregar a palavra. Ele não pede para sair da prisão, para ter liberdade para pregar de maneira com direito de ir e vir. Quem sabe Paulo estaria
pensando nesse pedido assim, olha, eu vou estar diante de um tribunal romano, então peça aí para Deus me dar sabedoria. É possível que seja isso também, mas, irmãos, ele pede para pregar o evangelho. Como ele disse, eu estou sofrendo como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele queria uma porta aberta, bem ali na cadeia, preso, algemado de maneira injusta. É a mesma ideia de Efésios capítulo 6, quando ele diz assim, também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Em isolamento social, Paulo queria oportunidade para pregar. Ele não tinha diante dele um grande público, talvez, no máximo, 4 soldados. E sabe o que é curioso? Quando ele foi convertido, Jesus disse para Ananias assim, esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Paulo não estava diante de um rei, mas ele quer oportunidade para pregar a palavra ali, na cadeia. Ele não pede um pouco assim de paz. Ele não pede um resultado favorável diante do julgamento. Paulo quer fazer a obra de Deus, meus irmãos. Paulo quer fazer a obra de Deus em tempo de isolamento social. O isolamento social não significa que Deus dê um pause na missão. Deus não parou a missão. E entender isso é entender que nós somos missionários de tempo integral. Todos nós. Todos nós. A grande comissão continua. E eu confesso para vocês que eu fico envergonhado. Confesso para vocês que eu fico envergonhado. William Hendrickson, parafraseando o pedido do apóstolo Paulo, ele diz assim, para que eu possa saber exatamente que abordagem empregar quando for questionado por grupos ou indivíduos de várias procedências, visitantes que vêm me ver na prisão, soldados que me guardem, as autoridades romanas diante das quais posso ser convocado. Ele não quer perder a oportunidade. Esse homem que diz assim para mim, para você, portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. Portai-vos com sabedoria, conscrição de fora, e aproveitem as oportunidades. Para um judeu, todo não judeu é um de fora. Para um cristão, todo não cristão é um de fora. Mas ele diz assim, portai-vos com sabedoria. Alguém disse que algumas pessoas nunca lerão a Bíblia. A única Bíblia que eles vão ler é o nosso testemunho a respeito da Bíblia. Paulo chega a dizer em outro momento que nós somos a carta de Deus para o mundo, lida por todos. As pessoas nos observam muito mais do que nós imaginamos e nós precisamos de muita sabedoria para lidar com isso. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Mas eu preciso também abrir aspas aqui. Porque existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Isso tem a ver com testemunho. Por isso que eu estou abrindo essas aspas. Alguém pode ter um caráter ilibado, sem mancha, e ter uma péssima reputação. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus Cristo. Para os religiosos da época, Jesus era um pecador, um glutão, um beberrão.
Porque reputação é aquilo que é o olhar humano para as pessoas. Caráter é aquilo que nós somos diante de Deus. E presta atenção em algo. Nem sempre o mundo vai olhar para os discípulos de Cristo com simpatia. Nem sempre. Foi Jesus mesmo que disse: se me odiaram, vão odiar vocês também. Foi Jesus que disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, inventando mentiras, como inventaram de Cristo, falando que ele era um pecador, um endemoniado, um beberrão, e disserem todo mal contra vocês. Fecha aspas. Mesmo diante disso que eu disse, nós sempre precisamos rever o nosso comportamento diante dos homens. Porque muitas vezes nós damos um péssimo testemunho. É tempo de arrependimento, é tempo da gente repensar a nossa vida. E pedir sabedoria para se comportar diante dos de fora. Porque nós só vamos aproveitar as oportunidades quando nós agimos com sabedoria com os de fora. Eu pergunto, será o que falta para nós? Oportunidades ou aproveitar as oportunidades? Paulo, quando estava preso, ele evangelizou os guardas, ele escreveu cartas. Paulo estava em isolamento social e eu e você estamos em isolamento social. E como nós perdemos oportunidades, irmãos, nesse tempo, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, conversas e mais conversas que nós não compartilhamos daquilo que nós temos de melhor, que é o Evangelho. Quanta briga inútil na internet, em que os embaixadores de Cristo, aqueles que têm uma mensagem de Cristo para o mundo, estão brigando por outros motivos. Não se portando com sabedoria. Quantas vezes nós nos envolvemos assim, em tantas discussões tolas, na internet, compartilhamos tantas coisas no WhatsApp que não edifica em nada. Em nada. Eu estou lendo um livro fantástico. Eu até falei com o pastor Dorival um dia desse sobre esse livro e indica essa leitura, Falsos Deuses, do Tim Keller. Falsos Deuses.